Beleza, aqui é o Mega Reels. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Bora pro VCM. VCM. Então bora lá então, galera. Brasileirão Série B. Al Hilal versus Souza Esporte Clube. 1-0 ao Hilal. Riva versus Barcelona. Real Riva ganhou de 3-2 do Barcelona. Pedro versus FX, 1-0 FX. Seleção venezuelana versus seleção colombiana, outro clássico da América. 3-1 para a seleção venezuelana, que está em último. Yaco Futebol Clube versus Futebol Guardião, 2-2. Deus FC versus Náutico, 3-2 pro Náutico. Deus FC vindo de uma sequência de derrotas. Comercial versus Caxias, 1-1. Eu espero que o Teus não decaia muito na tabela até ser baixado. Al Ittihad versus Real Madrid, 1-0 Real Madrid. Real Madrid está conseguindo subir na tabela. E seleção equatoriana versus Sonic, 1-0 Sonic. Souza versus GV, 3-3. Próxima partida, Shadow versus Real Riva, 2-1 Shadow. DFX versus Al Hilal, 2-1 Al Hilal. Então vambora. Barcelona versus Seleção Colombiana, 1-1. Então vambora. Iago Futebol Clube versus Seleção Venezuelana, 2-1 Iago. Então vambora. Futebol Guardião versus Comercial, 4-0 Comercial. Náutico versus Pedro L, 1-0 Pedro L. Real Madrid versus Teios, 3-2 Teios. Caxias versus Seleção Equatoriana, 2-1 Seleção Equatoriana. Al Ittihad versus Sonic, jogão. Eita pô, 3-3 na verdade. Seleção Colombiana versus Shadow, 4-4. IGV versus DFX, 1-0 DFX. Olha o Náutico ali em 17º. Real Riva versus Souza, 1-0 Souza. Olha só, galera. Al Hilal versus Náutico, 1-0 Náutico. Estamos entrando na 26ª rodada. Seleção Venezuelana versus Barcelona, 2-1 Seleção Venezuelana. Pedro L versus Real Madrid, 4-4. Então vambora, né? Comercial versus Iago, 1-0 Iago. Teus FC versus Sonic, 4-1 Teus. Caraca, o Teus goleou. Seleção Equatoriana versus Futebol Guardião, 1-0 Futebol Guardião. Al Ittihad versus Caxias, 1-0 Caxias. Olha só. Náutico versus IGV, 1-0 IGV. Vamos lá, ó. Shadow FC versus Barcelona, 1-0 Barcelona. Barcelona entrou no G4 para os times que irão subir. Souza versus Seleção Colombiana. Seleção Colombiana ganhou. DFX versus Real Riva, 1-0 DFX.
Então vamos embora. Real Madrid versus Al Hilal. 1-1. 1-1. Comercial versus seleção venezuelana. Aqui, ó, o Tails ainda aí, ó, tá começando a 27ª. Sonic FC ganhou. Futebol Guardião versus Ittihad. 2-1 ao Ittihad. Iago Futebol Clube versus Seleção Equatoriana. 3-0 para a Seleção Equatoriana, saindo da zona. Caxias versus Tails. 2-0 Tails. Tails vai subindo na tabela. Só porque eu falei que eu queria que ele subisse. Eu quero que ele suba mais até ele subir ou ser campeão, cara. Senão ele vai chorar na minha cabeça. Seleção colombiana versus DFX. 1-1. Real Riva versus Náutico. 1-1. Próximo jogo, Barcelona versus Souza. 3-2 pro Barça. IGV versus Real Madrid. 1-0 IGV. IGV tá em 11º. E Seleção Venezuelana versus Shadow. 2-1 Seleção Venezuelana. Al Hilal versus Sonic Paraense. 3-2 Al Hilal. Tails FC versus Futebol Guardião. 1-0 pro Futebol Guardião. E Al Ittihad versus Iago. 4-3 Iago. E a Seleção Equatoriana versus Comercial. 4-0 Seleção Equatoriana. Seleção Equatoriana em 12º. Pedro L versus Caxias. 1-0 pro Pedro L. Náutico versus Seleção Colombiana. 4-3 pro Náutico. E DFX versus Barcelona. 1-0 Barcelona. Real Riva versus Real Madrid. Real Riva Clube de Futebol. Real Madrid ganhou de 3-0. Souza versus Shadow. 1-0 Shadow. Sonic Paraense versus IGV. 1-0 IGV. E Caxias versus Al Hilal. 2-1 Caxias. Caxias tentando sair da zona. E Seleção Equatoriana versus Seleção Venezuelana. Duelo de seleções da América do Sul. 3-3. Ô louco. Comercial FC versus Al Ittihad. 1-0 Comercial. Iago Futebol Clube versus Tails. 3-3. Caramba, deu jogão. E Futebol Guardião versus Pedro L. 0-0. Seleção Colombiana versus Real Madrid. 3-3. Começando a 30ª rodada. Barcelona versus Náutico. 1-0 Barcelona. Shadow versus DFX. 2-2. Seleção Venezuelana versus Souza. 3-2 Souza. Real Riva versus Sonic. 2-1 Real Riva. Bora lá, ó. Al Ittihad versus Seleção Equatoriana. 4-2 Al Ittihad. Vamos lá. IGV versus Caxias. IGV ganhou. Eu tenho que falar alto porque minha família tá colocando som alto e dá direito autoral, então eu tô falando bem alto pra a música não acabar saindo. Então eu tô falando bem alto. Al Hilal versus Futebol Guardião. 1-0 Futebol Guardião. Tails FC versus Comercial FC. 0-0. Eita, pega. Para terminar a 29ª rodada, Pedro L versus Iago, 0-0. Fim da 30ª rodada. E assim ficou a tabela, ó. Comercial em primeiro, Barcelona em segundo, FX em terceiro, quarto Shadow, quinto Iago, sexto Al Ittihad, sétimo Al Hilal, oitavo Futebol Guardião, nono Tails, 10º IGV,
11º Souza, 12º Real Madrid, 13º Pedro L, 14º Seleção Equatoriana, Seleção Colombiana em 15º, Náutico em 16º, Real Riva Clube de Futebol em 17º, 18º Caxias, 19º Sonic Paraense, 20º Seleção Venezuelana. Olha, mais um El Clássico. A rodada começa já com o El Clássico. Real Madrid vs Barcelona, 3-2 pro Real. Real vingou o Barcelona. Real Madrid fez vingança contra o Barcelona. Náutico contra o Shadow, 1-0 Náutico. Olha, o Real Madrid tá subindo na tabela. Sonic Paraense vs Seleção Colombiana, 3-0 Sonic. Sonic Paraense sai da zona de novo. Al Ittihad vs Seleção Venezuelana, 2-1 Al Ittihad. Então vambora. DFX vs Souza, 1-0 DFX. Seleção Equatoriana vs Tails, 2-2. Caxias vs Real Riva, 1-0 Real Riva. Yaco Futebol Clube vs Al Hilal, 1-1. Futebol Guardião vs IGV, 4-0 IGV. Atropelou. Comercial FC vs Pedro L, 1-0 Pedro L. Sonic Paraense vs Barcelona, 4-2 pro Barça. Sonic Paraense voltando pra zona. Shadow FC versus Real Madrid, 1-0 Shadow. Então vamos lá, ó. Souza versus Náutico, 4-4. Seleção Colombiana versus Caxias, 1-0 Seleção Colombiana. Tails FC versus Al Ittihad, 3-2 Tails. Tails pode voltar para brigar para subir. Seleção Venezuelana versus DFX, 3-0 Seleção Venezuelana. IGV versus Iago, 4-4 Iago, 4-4, né? Para ambos os times. Ambos os times conseguiram um ponto, mas com um empate muito bom. Pedro L versus Seleção Equatoriana, 1-0 Seleção Equatoriana. Pedro L tá em 12º. E Al Hilal vs Comercial, 1-0 Comercial. Real Riva vs Futebol Guardião, 4-1 Futebol Guardião. Atropelou. Sonic Paraense vs Shadow, 2-0 Shadow. Real Madrid vs Souza, 2-2. Começando a 33ª rodada. Caxias vs Barcelona, 2-0 Barcelona. Agora eu vou respirar. Então, vamos lá. Náutico vs DFX, 1-0 DFX, né? Tails FC vs Seleção Venezuelana, 1-0 Seleção Venezuelana. Seleção Venezuelana que tá na zona e ganhou do Tails. Futebol Guardião versus Seleção Colombiana, 3-3. Al Ittihad versus Pedro L, 4-2 Pedro L. Seleção Equatoriana versus Al Hilal, 1-1. Então vamos lá, ó. Yaco Futebol Clube versus Real Riva, 1-0 Real Riva. E Comercial versus IGV, 0-0. Real Madrid versus DFX, começando a 34ª rodada. Com a Real Madrid ganhou de 2-0. Shadow versus Caxias, 1-1. Souza Sport Clube versus Sonic, 0-0. Deixa eu ver quantos pontos o Tails. 49, 50, 51. Peraí,
Estamos na 34ª rodada. Eles ainda tem uma rodada a mais. Vamos terminar a 34ª rodada. Barcelona ganhou de 2-1 do Futebol Guardião. Seleção venezuelana versus Náutico. 3-2 seleção venezuelana. Pedro L versus Teios. 3-3. O Teios FC fica em quinto. Al Hilal versus Al Ittihad, duelo de times árabes. 1-0 pro Al Ittihad. IGV versus seleção equatoriana. 1-0 seleção equatoriana. Então, seleção colombiana versus Iago. 2-2. Real Riva versus Comercial. 2-0 Real Riva. Sonic Paraense versus FX. 3-3. Sonic Paraense continua na zona de rebaixamento. Caxias versus Sonic. 2-1 Caxias. Então vamos lá, ó. Futebol Guardião versus Shadow. 1-0 Shadow. Próxima. Real Madrid versus Náutico. 2-2. Vamos lá, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, falei muito alto. Minha voz, não aguentando mais. Minha família tá botando muito som alto. Pedro L versus Seleção Venezuelana, 2-2. Mas eu tenho que falar bem alto, porque senão vai sair o som e o YouTube vai dar direito autoral. Teios FC versus Al Hilal. 1-0 Al Hilal. Iago Futebol Clube versus Barcelona. 2-1 Iago. Seleção equatoriana versus Al Riva, 0-0. Para terminar não, falta 2 jogos. Comercial versus Seleção colombiana, 4-4. E para terminar, Al Ittihad versus IGV, 4-3 pro Al Ittihad. Terminou aqui, ó. 36ª rodada. Futebol Guardião versus Souza. 1-0 fui pro Futebol Guardião. Náutico versus Sonic Paraense. 1-0 Náutico. DFX versus Caxias. 1-0 Caxias. Seleção venezuelana versus Real Madrid. 2-1 seleção venezuelana. Shadow versus Iago. 2-1 Shadow. Al Hilal versus Pedro L. 3-1 pro Al Hilal. Real Riva versus Al Ittihad. 1-1. Próxima rodada, IGV versus Teios. 4-4. Deixa eu ver se o Teios consegue subir. 50, 51, 52, 55. Eu acho... Mano, praticamente o Teios não consegue subir mais. Infelizmente o Teios vai ficar na Série B. Vai se manter, ó. Porque, ó, pensa comigo, ó. 50, 51, 52. E 52 com mais 3, 55. Então ele vai se manter na Série B pelo menos. Barcelona versus Comercial, 1-0 Barcelona. Seleção colombiana versus seleção equatoriana, 1-1. Começa a 37ª rodada. Caxias versus Náutico, 2-1 Caxias. Futebol Guardião versus FX, 1-0 Futebol Guardião. Iago Futebol Clube versus Souza, 1-0 Souza. Real Sonic Paraense versus Real Madrid, 1-0 Sonic Paraense, 2-0 pro Sonic Paraense. Al Hilal versus Seleção Venezuelana, 2-1 Al Hilal. Pedro L versus IGV, 3-1 Pedro L. Comercial versus Shadow, 1-0 Shadow. Então vamos lá, ó. E Seleção Equatoriana versus Barcelona, 1-0 pra Seleção Equatoriana. Teios FC versus Al Riva, 1-0 Teios. Al Ittihad versus Seleção Colombiana, 2-0 Al Ittihad.
Real Madrid versus Caxias, 1-0 Caxias. DFX versus Iago, 1-0 Iago. Deixa eu ver. Eita, pega. 44. Ainda dá pro Sonic Paraense sair da zona de rebaixamento. Tem que torcer pro tropeço dos 4 times, ó. Tem que torcer pra seleção brasileira e a seleção colombiana empatar e o Náutico perder e o Souza também perder. Náutico versus Futebol Guardião, 1-0 Náutico. Sonic Paraense versus seleção venezuelana, 3-1 pro Sonic Paraense. Eita, pega. Sonic Paraense decretado rebaixado para a segunda divisão, para a terceira divisão, na verdade. Porque eu coloquei ele na série B, né? Então ele tá rebaixado para a terceira divisão. Souza versus Comercial, 3-2. Shadow versus Seleção Equatoriana, 2-1 Seleção Equatoriana. IGV versus Al Hilal, 1-0 Al Hilal. Real Riva versus Pedro L, 3-2 Real Riva. Barcelona versus Al Ittihad, 3-2 Al Ittihad. Seleção Colombiana versus Deus, 2-2. E o vencedor da competição é Comercial FC. Comercial FC é campeão do Brasileirão Série B. Quer assistir futebol ao vivo sem travamentos e sem anúncios? Caramba. Baixe este aplicativo agora. Anúncio. 100% gratuito. Com apenas você vamos lá, né? Aqui. Olha aqui, assim ficou a tabela da Série B. Com 68 pontos, o Comercial FC é campeão. Barcelona fica em segundo. Shadow fica em terceiro. E Al Ittihad em quarto. Quinto vem o Al Hilal com 58 pontos. DFX com 57 pontos. Sétimo lugar, Iago. E oitavo, o Futebol Guardião. E nono, o Tails FC não conseguiu subir, mas pelo menos não caiu, né? Então, ele ficou na segunda divisão, na metade da tabela. E Seleção Equatoriana fica em décimo. Pedro L fica em 11º. Real Riva Clube de Futebol fica em 12º. 13º IGV. 14º Caxias. 15º Real Madrid. 16º Náutico. Na zona da degola, né, da zona de rebaixamento. Quem caiu foi o Souza. Sonic Paraense, Seleção Colombiana e Seleção Venezuelana acabam sendo rebaixados. Os rebaixados. Então é isso. Falou.